Boa tarde para você que está com a gente aqui na TVB. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011, do Notícias em Debate, e o programa é ao vivo. O convidado aqui no estúdio da TVB é o deputado federal Alberto Mourão, do PSDB. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, população da Baixada. Faz tempo que o Alberto Mourão não vem ao programa e você, telespectadora, você, telespectador que estão com saudades de conversar com ele, liga pra gente, 3563-2206, ou manda um e-mail, nd@tvb.com.br, com pergunta, com sugestão, opinião, comentário, crítica, elogio. Participa do ND, do Notícias em Debate, pelo telefone ou pelo e-mail. Eu vou começar a conversa sobre essa questão de ter assumido a Câmara Federal, já com a votação do salário mínimo, deputado? Já estreou na votação do mínimo? Tomei posse dia segunda-feira e logo na quarta tinha votação. Não deu nem tempo de preparar nenhuma emenda, nenhuma proposta alternativa, né? A votação começou às 3 da tarde e terminou às 1 da manhã, né? Como é que foi? Como é que o deputado viu esse primeiro embate, assim, essa primeira votação de um assunto importante para a presidente Dilma Rousseff no Congresso? Porque o salário mínimo é curioso, ele é muito importante para a sociedade. São quase 50 milhões de pessoas no Brasil. 39 milhões. Que ganham o salário mínimo. Com os inativos informais vai a quase 39 milhões no total, né? Isso. 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas. Então é muito importante para o país todo. Mas para o deputado não é uma votação tão importante, né? O eleitor cobra na rua o salário mínimo, deputado? Eu acho que a questão do salário mínimo, a discussão dele tem que se levar para o ângulo da gestão pública, não só do aumento de 545 a 600 reais. Você tem que fazer uma discussão muito mais ampla. Há quem diga, até escutei falar, que essa votação foi a defesa dos 600 reais foi no ponto de vista demagógico. Acho que a gente estava a ideia de que nós estávamos defendendo uma proposta inexequível. Não, eu acho que eu até na minha fala na reunião da bancada do PSDB, eu pontuei de que nós tínhamos que ser coerentes com o discurso de campanha, senão nós poderíamos ser chamados de ter praticado um estelionato eleitoral. Quando o Serra defendeu os 600 reais, ele não defendeu assim, 600 e não jogou um número. Ele tinha uma ideia de redução de despesas para que você pudesse atingir as necessidades de pagar um salário mínimo de 600, que não é o governo que vai pagar. O funcionalismo público no país não ganha isso. É uma questão de impacto na aposentadoria, que é que o governo tem que pagar, que é os aposentados. E o Serra achava que tinha que reajustar 600 reais. Para isso, ele teria que fazer alguns cortes, né, de despesas de custeio, que são fundamentais. Ele acha que tem uma gordura enorme num orçamento de um trilhão de reais. Seguramente ele acharia isso. E o que nós fizemos lá foi defender a proposta para ser coerente com o que nós defendemos durante a campanha. Até porque eu fui candidato na base dele e teria que defender aquilo que o partido se colocou como proposta. Mas o deputado defende acreditando ou meio desconfiado da viabilidade? Acreditando. A gente analisando as informações, né, porque eu não votei só. Nós tivemos um debate, a bancada se reuniu na terça-feira e fez uma ampla discussão sobre o assunto para ver se nós caminhávamos nos 600 ou íamos defender a proposta de 560, que era a proposta de alguns sindicatos. E analisando as informações, nós percebemos, a primeira coisa é que se achavam 11 bilhões 876 milhões de reais que podiam ser feitos de corte, tanto nas despesas de serviços de terceiro, que envolve parte de publicidade. A verba de publicidade cresceu de 190 bilhões em 4 anos para quase 1 bilhão. Quer dizer, de 192 milhões para quase 1 bilhão de reais. O que a gente queria é que cortasse parte dessas despesas para poder atingir. Serviço de terceiros dá para cortar 2 bilhões e 900, né? Que daria automaticamente para reduzir, para bancar esse serviço. Contratações temporárias, nós estamos falando em reduzir 3 bilhões e 400, que daria para suprir também parte dessa despesa. E aí, você tem uma ideia, Paulinho? Tem uma verba lá chamada despesas de exercícios anteriores. Isso é uma coisa esdrúxula, porque em contabilidade pública você não pode ter despesas de exercício anterior de 5 bilhões. A proposta nossa é desses 5 bilhões
cortar 650 para colocar na somatória desse valor, o que daria 11 bilhões. E mais, né, alguns ajustes na taxa de juros que permitiria chegar no valor necessário a chegar aos R$600. Então existia uma sinalização. Nós falamos assim, nós queremos 600 e não estamos indicando as fontes de redução de custeio para poder suprir os R$600. Agora, veja, porque o Serra, presidenciável derrotado, tem uma fama de bom gestor, ele foi ministro da Saúde, ele foi prefeito de São Paulo, ele foi governador de São Paulo. Então, quando ele apresentou os R$600, houve uma credibilidade, embora muita gente tenha rotulado essa proposta, os opositores dele, como eleitoreira, como oportunista. Mas como ele tinha essa fama de gestor, tem os cortes, que ele justificou com os cortes, como o deputado acabou de explicar. Mas, na mesma época, ele fez a proposta para nós da região da ponte, que agora o governo do estado diz que não era bem assim. Então, aí voltou essa desconfiança de eleitoreiro em relação à proposta do salário mínimo, pelo menos para nós daqui do litoral. Olha, eu estive com o Serra na semana que aconteceu esse episódio aqui na Baixada, conversando com ele, e falei para ele da questão da ponte. Ele me sinalizou que, na realidade, a ponte não tem uma necessidade de... Eu acho que o Geraldo não quis se explicar, que não sairia esse ano, não sai, porque ela tem todo um processo, primeiro, de acabar de fazer o projeto executivo, fazer a licitação desse projeto através de processo de parceria que vai ser feita e, gradativamente, a execução da obra. O que o Geraldo falou é que essa obra... Talvez tem que terminar a licença ambiental. Tem que terminar a licença ambiental. É complicado e demorado. Ninguém falou que a obra sairia este ano, nem dava tempo hábil de fazer. O que eles tinham acabado é o projeto básico, e ele apresentou o projeto básico como prioridade do governo. O Geraldo falou para nós que não descartou a prioridade de governo, né? Eu tenho certeza que se o Serra continuaria com o projeto, como o Geraldo tem que continuar com o projeto, porque ele é importante para a cidade de Santos, importante para a cidade de Guarujá, importante para a Baixada Santista, do ponto de vista de desenvolvimento econômico. Nós temos que ligar os dois lados do porto, né? Com o mais rápido possível. Até 2020, o país deve chegar com um PIB de 4 trilhões. Para ter um PIB de 4 trilhões, tem que ter porto, tem que ter aeroporto. Sim, não vai ter nunca PIB desse volume se nós travarmos, né, a movimentação de exportação e importação. Então, a gente sabe muito bem que o Porto Santo não suporta o crescimento se não criar uma infraestrutura adequada no seu entorno. Então, Paulo, eu não acho que o governo do Estado descartou isso. O que ele está falando deve ter passado a ideia de que não sairia esse ano, e não vai sair. Para mim, eu acho que essa coisa é uma obra de ciclo do meio do governo dele. O governador vai fazer um pronunciamento relativo a esse assunto aqui na Baixada, não é? Da ponte, porque é um assunto importante para o governo e para o litoral. Para o litoral. Tem assuntos mais importantes do governo para o litoral, assim, que vão ocupar o mandato do Alberto Mourão? Acho que do governo federal, eu vou me até ao governo federal, porque eu sou deputado federal, tanto no ponto de vista da proposição, como no ponto de vista da fiscalização. Eu acho que a questão do pré-sal é fundamental. Então, eu quero me aprofundar nos temas de porto, porque a gente fala, não é a ponte, esquece a ponte, vamos ver a questão de aumentar o calado, né, para que a gente possa receber navios de maior envergadura, maiores, aumentar o comprimento do atracamento, que você precisa trazer navios mais compridos para aportar ali. Então, aquela obra é fundamental, que se faça as obras laterais, né, do porto. Eu acho que essa discussão das atividades, dos acessos ao porto são fundamentais sendo discutidos do lado de Guarujá. É fundamental que a gente discuta essa questão e com a celeridade maior. Não podemos jogar essas obras também por muito tempo. A entrada, a ligação do porto com a rodovia a Anchieta Imigrantes, as obras complementares que vão ser feitas ali, para que nesse processo, a ponte, não adianta a ponte também ficar pronta agora, e se não tiver todas essas obras complementares que precisam ser feitas pelo governo federal. Então, eu acho que eu tenho que me aproximar mais do porto como um papel importante para a Baixada e me aproximar um pouco mais da questão do pré-sal, os impactos dele, como é que vai caminhar aqui na Baixada, porque até agora a gente está assistindo, né, todo mundo, a imprensa escutando o representante da Petrobras na região falar sobre o assunto, ter como verdade tudo, e a gente nunca contestou, nunca perguntou, nunca se aprofundou nas informações. Então, eu quero me aprofundar na questão do petróleo na região
E na questão da saúde, né? Eu acho que é reestruturar o financiamento público federal de saúde para a região. Será que Praia Grande já foi afetada por essa questão do pré-sal, especulação imobiliária, compra de áreas por empresas estrangeiras, investimentos? Depois do intervalo. A gente volta já. Voltando com Notícias em Debate ao vivo, o convidado é o deputado federal Alberto Mourão, do PSDB. E você também é convidada, você telespectador, você é convidado, você telespectador, a participar pelo telefone, está aí na tela, ou pelo e-mail, também na tela. No bloco anterior eu fiquei de perguntar para o deputado se... O deputado falou que está estudando a questão do pré-sal, né, se aprofundando nessa questão, Nessina do Porto. O pré-sal já afeta especificamente Praia Grande, onde o deputado mora e vive? Essa questão do pré-sal tem muita especulação, então é óbvio que muitas pessoas correm antecipadamente por ouvir falar que o pré-sal vai fazer isso, muita projeção, né, do pré-sal. E depois dessa corrida, que nós fomos uma bolha antecipada, essa coisa vão se assentar. Então houve não só em Praia Grande, mas em toda a região, em todas as cidades da Baixada, aí um crescimento dos preços em decorrência dessa especulação que acho que se assenta agora um pouco, Paulo. Tem umas questões políticas e de obras relativas à Praia Grande. Ana Lúcia, do Samambaia, ela diz que está muito feliz pelo Alberto Mourão ter ido para a Câmara Federal, manda parabéns. E aí, com relação ao viaduto aqui no Samambaia, sai ou não sai? Você sabe alguma coisa a respeito? Ela pergunta. Falei com o Cássio essa semana, ele está na Câmara, está na Assembleia Legislativa, ele assumiu, e eu liguei, ele estava lá com o Beraldo na Casa Civil, e falou, estou aqui acertando se o governo vai parar ou não o viaduto, porque já fizeram parte da obra, né? Fizeram os desvios todos, as obras de desvio são necessárias para fazer a obra central, né? Essa obra de desvio está pronta, me parece. E ele falou para mim que não, que vão continuar as obras do viaduto. O viaduto não está prejudicado, esse viaduto sai, ele começa esse... É o Cássio Navarro, deputado está estadual. cuidando disso, ele foi lá cuidar pessoalmente dessa questão. Será que sai então? Não está licitada a obra do viaduto. Que tem agora a fase seguinte, que é o viaduto propriamente dito, né? O José Otávio, lá de Praia Grande, ele pergunta se tem alguma articulação dentro do PSDB para uma possibilidade da esposa do Mourão, Maruca, sair candidata a prefeita de Praia Grande. Tem essa articulação, deputado? Não sabemos nem quem vai ser o candidato. O prefeito é natural o prefeito ser candidato, né? O Francisco, né? O Rafael
manda parabéns ao programa e pergunta quem que o PSDB vai lançar prefeito aqui em São Vicente. Sempre tem muita reclamação de que em São Vicente o PSDB não apresenta candidato. O Alfredo é candidato, né? É secretário municipal, ele falou para mim a semana passada que é candidato a prefeito em São Vicente. Então o PSDB deve ter o Alfredo como candidato. Mas se ele for candidato, ele não deve ficar até o fim do governo do Tércio, Isso né? deve ser normal, né? E não vai sair também como oposição. Não. E o Genésio de Guarujá, aí tem duas perguntas sobre o salário mínimo. O Genésio diz assim, não é demagogia defender o salário mínimo, sendo que no PSDB essa bandeira nunca foi levantada? Como é que o deputado vê essa questão do salário mínimo no PSDB? Porque a política de valorização do salário mínimo começou com o Fernando Henrique. Não Olha, começou? Genésio, eu vou até falar para você uma coisa. Eu defendi os R$600 e na bancada me posicionei que nós tínhamos que ser coerentes com aquilo que nós defendemos durante a campanha. Nós defendemos um salário mínimo de R$600 baseado num ajuste fiscal do orçamento público nacional. Essa é a primeira questão. A outra, que eu ponderei, é também de que era o momento da discussão, de você pautar para em si nós nos atermos ao orçamento nacional e os gastos públicos. Genésio e Paulo, sabe o que acontece? Quando a gente olha, o governo, a Previdência arrecadou ano passado 192 bilhões com a Previdência urbana, quer dizer, os trabalhadores das indústrias, do comércio, e 3 bilhões com a Previdência, 4 bilhões e meio com a Previdência rural. Há 6 anos atrás, nós arrecadávamos em torno de 150, 140k urbana em 2006 e 3 bilhões com a rural. Quer dizer, nós tivemos um crescimento bom na urbana e um crescimento pequeno na rural. Só que embaixo, quando você olha, as despesas não seguiram a mesma proporção. A Previdência urbana estava gastando agora 185. E sabe para quanto foi a rural? 52 bilhões. Veio de 26 para 52 bilhões. Nós estamos falando que alguém contribuiu com 4 e está gastando 52, Paulo. Aí você fala, mas então e agora? Por quê? Porque o governo, desde 2006 ou antes, vem fazendo assistência social com a contribuição do aposentado e do cidadão que poupa para receber. Porque Previdência o que é? Esse maldito nome não é Previdência, é Sistema de Aposentadoria. Sistema de aposentadoria calculatorial é poupar durante 35 anos para receber durante, em média, 22 anos, se você usar uma lógica matemática. Ora, você bota milhões de pessoas contribuindo e fala para vocês, venham contribuir, poupem durante 35 anos, daqui tantos anos você vai se aposentar. Aí chega lá, ele pega aquele dinheiro que você contribuiu, aqueles 10 caras, e chama mais 2 para receber, mais 3 para receber. Então, 10 pagaram e 15 se aposentaram. Por quê? Porque ele colocou nessa conta, aquele que tem mais de 65 anos e nunca contribuiu tem direito a uma contribuição. Aquele que é do interior, lá da roça, tem direito a receber uma aposentadoria. O deficiente tem direito a uma aposentadoria. Fulano, botou todo mundo que eu falei tem direito a receber. Mas tem que ser do Caixa do Tesouro, tem que ser do governo, não pode ser da contribuição que suou para ser paga pelo seu trabalhador, que hoje se aposenta e no dia da aposentadoria ele começa a chorar, porque ele vai ter uma queda vertiginosa na sua receita. Isso não é demagogia, estou defendendo isso há anos. Lá na minha campanha eu bati nisso, que a aposentadoria é calculatorial, nós não podemos usar isso. Paulo, sabe, essa despesa saltou de 27 milhões, que tem mais um, para 77. A LOAS colocaram junto, colocaram tudo. Nós estamos falando de 27, que foi para 77 bilhões de despesa em 4 anos. Tem que abrir um rombo, não tem? Então nós estamos prejudicando o trabalhador que pagou.
Se esse cidadão que está falando para mim achar justo ele pagar durante 35 anos e depois dividir com 3 ou 4, aí fica difícil. Agora, por outro lado, o salário mínimo no tempo do Fernando Henrique, se sonhava que ele chegasse a $100. E o Lula entregou com quase $300, cerca de $300. Como é que o deputado vê esse ganho do salário mínimo? Matemática é uma ciência exata, mas não tão exata assim, né? Se a gente falar, porque o salário mínimo, hoje o dólar caiu. Tem inflação óbvio do que, dólar. Não, se eu tinha um dólar de R$4, 4 vezes 100, 400. Hoje eu tenho um dólar de 1,70, eu tenho o dobro de dólar. Quer dizer, me engana que eu gosto, né, gente? Não vamos fazer em conta em dólar, que fica meio difícil a gente fazer comparações, né? É a mesma coisa que a gente voltar lá no momento que o dólar foi para R$1, um páreo a páreo, se lembra? No governo começo do Fernando Henrique, e achar que naquela época a gente estava pagando salário mínimo adequado em dólar. Então, não podemos discutir a questão do dólar, do salário mínimo e quantidade de dólar. E, aliás, eu vi se a coisa sumir lá do cenário. Antônio Lascani, de Guarujá, diz assim: Mourão, fiquei tão triste quando vi que, quando você não foi eleito, conheci Praia Grande, aquele deserto que você transformou para paraíso. Sobre a ponte, fiquei uma água na fila em pleno sol. Será que o governador sente o que sentimos? Mourão se elegeu, já está diplomado, deputado federal. Nós da bancada paulista, do PSDB e das outras bancadas, não vamos nos furtar. E eu pedi para ir para a comissão, eu devo assumir um cargo dentro da comissão, né, de transportes, o que eu pedi para ir para a comissão de transporte, pedi ao líder que eu queria fazer parte como efetivo dentro da comissão de transporte e aviação, porque mexe com porto, aeroporto, rodovia, ferrovia, e eu acho que nós devemos fazer uma emenda de bancada para atender esta obra importante para a Baixada, não para a Baixada, para o país. Porque a gente tem que esquecer que esta obra não é da Baixada. Porque o porto funcionando, ele ajuda o Estado de São Paulo. E ajuda o Estado de São Paulo, ajuda o Brasil. Porque aqui, tudo que se passa aqui, 42% da economia brasileira está em São Paulo. Mas os impostos, a maior parte, vão para o Brasil. Então, automaticamente, é uma obra importante para o Brasil. Outra obra importante da Baixada que 2 telespectadores cobram é o VLT. Laurindo de Santos, assim, Praia Grande não está dentro do projeto do VLT, é só para Santos e São Vicente. E o Pedro de São Vicente pergunta: e a ponte, e o VLT, o Serra prometeu ou é só programa de eleição? Aí ele pergunta também por que o senhor não ficou secretário de governo. Hoje tem um que pouco apoiou o governador. Composição política a gente não discute. Ele está falando do Márcio França, né? Eu vejo o seguinte, que uma das minhas metas também é a questão do... Outro motivo que eu pedi para ir para a comissão é porque eu entendo que mobilidade urbana é fundamental para a educação, para a saúde e para o trabalho. Quer dizer, a mobilidade urbana é ter bom transporte coletivo de massa, eficiente e barato. Isso eu falei muito e falo muito e falei com o prefeito. E para mim não pode você ignorar os extremos da Baixada Santista. Então, nós temos que fazer um transporte que atenda essa massa da região sul e Guarujá. Então, a gente precisa discutir a questão do VLT como um todo. Por isso que a ponte é importante para ligar via linha seca, para melhorar o transporte de massa da população, que são 300 e tantos mil habitantes no Guarujá. O extremo, que tem a 40, 50 quilômetros distante do centro, precisa ter mobilidade urbana para que você possa ter acesso às clínicas de especialidade pública, para que você possa ter acesso aos hospitais de referência regional, para que você possa ter acesso às universidades, que você não vai ter todos os cursos na mesma cidade. Enfim, para que o cidadão se sinta um cidadão metropolitano, há que haver transporte eficiente. E eficiência, para mim, não é pagar R$16 para vir de Itanhaém até Santos. Não é pagar R$14 para vir de Mongaguá para vir até Santos. Para mim, a eficiência é velocidade de transporte e preço compatível para falar assim, eu sou um cidadão igual aos outros, não sou um cidadão de quinta categoria. Essa é a minha visão que eu tenho de Baixada Santista. De nós tornarmos ela mais equânime. Que você consiga não criar guetos. Porque, Paulo, a gente fala muito dos problemas que estão acontecendo no Brasil. Você pode notar que as regiões que partem do centro geográfico administrativo, de Campinas, de Santos,
de Salvador, de Belo Horizonte, de qualquer região. Quanto mais distante desses centros administrativos, menos serviço tem público. Então o valor do terreno fica muito barato e abandonado. E aí a gente vê a ocupação desordenada. E a gente fica chorando porque acontecem essas calamidades públicas. É porque você tornou a vida do cidadão ali muito difícil. E foi para lá quem não tinha opção de vida. E continua não ter opção de vida. Para mim, precisa urgente regrar esta questão da mobilidade urbana, se a gente quiser criar qualidade de vida. A gente volta já já para o último bloco, depois de um intervalo pequenininho. Voltando para o último bloco do Notícias em Debate desta segunda-feira, o convidado é o deputado federal Alberto Mourão, ex-prefeito por 3 mandatos de Praia Grande, e você, para conversar com ele com pergunta, opinião, sugestão, telefona para a gente ou manda um e-mail para a gente, o telefone na tela, o e-mail, o de sempre do Notícias em Debate, aqui o telespectador, a telespectadora pauta o programa. Adriano Guia Ferraro mandou um e-mail, Mourão, dizendo: boa tarde, adoro o programa. Mourão, você faz muita falta em Praia Grande. Penso que a política é uma profissão e você cumpre bem essa tarefa. Sou seu fã. Mas volte para Praia Grande. As eleições para prefeito estão aí. Conto com você, muito embora more em Santos. Adoro o seu trabalho. Você recebe muita manifestação assim, Mourão? Bastante. É? E é gratificante isso? É, porque você se dedica. Eu gosto da coisa pública, discutir a coisa pública do alto nível. Eu acho que a mesquinhez política é que não me deixa decepcionado e às vezes me faz você pensar se vale a pena ficar. Mas quando você recebe uma carta dessa, você esquece. Então, é importante você receber esse tipo de manifestação que te anima, viu? O Paulo de São Vicente pergunta quando vão ficar prontos os viadutos de São Vicente. Aqui não é coisa de deputado federal, né? Não, não é, mas eu tive informação que eles estão terminando uma reunião com a Ecovias, porque eu tenho interesse nisso, e a Ecovias fez uma reunião, parece que na Secretaria na verdade nem foi na Artesp, para fechar o projeto. Por quê? O governo do estado liberou 60 milhões para fazer a obra para São Vicente, mas tinha que acabar de finalizar a questão do projeto, porque precisava ter a aquiescência da Artesp. Então, estavam finalizando... A Artesp é a agência, a agência que regulamenta a questão do viário no estado de São Paulo. Agora, então, eu acredito que tem que sair esse ano a licitação. O deputado Mourão consegue conversar com calma sobre esse assunto, porque antigamente ficava bravo, né?
quando era prefeito de Praia Grande, né? Eu lembro que uma vez o senhor acusou aqui o secretário de Transportes de São Vicente da época de ser mentiroso, porque dizia que o congestionamento não acontecia em São Vicente.